Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Que o shalom de Deus esteja nos nossos corações, amém? Vocês recebem? Estão comigo aqui? Eu quero comigo 10 pentecostais aqui hoje, posso ouvir um amém? Então eu quero 10 pentecostais, aqueles que fazem barulho, aqueles que são movidos, vamos estar comigo, vem comigo, amém? Vem comigo, glória a Deus! Aí o povo fala que pentecostal é ligado a usos e costumes, né? Mas nada disso, pentecostal é aquele que gosta do barulho. Né? Eu acho que o pentecostal é aquele que está ligado comigo, né? Que sou sanguíneo, que está lá ligado na tomada, já acorda cedo, né? A Manuela é dessas, que acorda cedinho, acorda todo mundo. Está na hora de levantar, vamos levantar. Amanheceu o dia, se ela vê o sol, amanheceu o dia. Vamos lá, acorda gente, acorda. Então, são um dos tais pentecostais, amém? O tema dessa mensagem que eu quero trabalhar com vocês hoje, que a graça do Senhor seja sobre nossas vidas, é algo muito forte que nós precisamos estar buscando, que é o tema da mensagem é paz interior. É tão interessante quando nós começamos a enfatizar sobre essa busca dessa paz interior. Nós buscamos paz em tantas coisas, né? Que está interna, ou quer dizer, externa. Para que eu tenha paz interna, muitas vezes nós buscamos algo que é externo. Se algo que é externo não me vai bem, então a paz que eu tenho que é interior, muitas vezes é roubada, é tirada de mim. Porque eu não estou baseado naquilo que está interno, mas muitas vezes eu estou baseado naquilo que está externo. Vocês estão comigo? Diga amém. Mas essa é uma paz diferente que Cristo quer nos ensinar e que a palavra de Deus quer nos ensinar hoje. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Isaías 26. Isaías 26, versículo 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, olha para o telão. O que diz a palavra? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Fala comigo, confia no Senhor. E agora o versículo 4 diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Vamos ler o versículo 4 juntos, mas eu gostaria que você lesse para o irmão que está do seu lado agora. Você vai falar para ele, fala assim: olha irmão, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, aleluia, glória a Deus. Então vem comigo, família menonita, vem comigo. Nós vamos ver aqui duas declarações. A primeira declaração está falando exatamente de Deus. E a outra declaração está falando em relação ao homem. Na declaração que ele faz a Deus, ele declara: Tu, Senhor. Então ele enfatiza para o Senhor o versículo 3. Tu, Senhor. Essa declaração é para Deus. Tu, Senhor conservarás. Então está falando que o Senhor é aquele que conserva em perfeita paz. Observa, cujo propósito é firme. Quando fala na Bíblia de propósito, fala de mente, fala de emoções, fala de algo que é interior ao homem. Aquele homem que não tem pensamentos dúbios, ou que os seus passos são vacilantes, ou que a sua mente ou a sua vida é trôpega. Hoje ele é alto e amanhã ele está baixo. Hoje ele acorda bem, mas amanhã acorda mal. Ele fala então que cuja mente é firme. Essa declaração mostra firmeza, que é um transbordar então numa confiança interior em Deus, que Deus tem nos dado, que é uma confiança depositada em Deus. E agora a segunda declaração, essa então é dirigida ao homem, diz: confiai no Senhor perpetuamente,
Isso significa sempre. Confiai no Senhor o tempo todo. Confiai no Senhor em todo o tempo. Não importa o que você tem passado, confiai no Senhor, porque o Senhor é Deus, é Ele que tem te fortalecido, é Ele que é a sua rocha eterna. Então preste atenção, existe então algo nessas duas declarações que estão nos dizendo, que nós precisamos parar então, para refletir no que esta palavra está falando conosco. Entenda, aqui então a palavra está dizendo que o verdadeiro problema que nós passamos, o verdadeiro problema que nós enfrentamos, não é aquele que está de fora de nós, não são problemas que estão de fora, mas são problemas que enfrentamos do lado de dentro, porque os problemas eles sempre vão existir na nossa vida, mas a maneira que eu encaro esses problemas vão determinar aonde eu vou chegar. São as minhas emoções. Eu acho um exemplo bíblico bem forte, onde Daniel é colocado na cova dos leões. Você pode colocar essa imagem para mim? Daniel então, ele é lançado ali na cova dos leões, e algo acontece com ele. Ele está ali, mas a convicção dele, olha, tem algo no coração dele, porque o controle das suas emoções, ele tem um controle, porque a confiança dele está afirmada em Deus. Ele fala, controle então as suas emoções, para que não seja consumido por elas. Muitas vezes nós somos consumidos pela emoção, por aquilo que ainda nem chegou. E aqui está exatamente isso. Ele poderia estar entrando em crise, mas as suas emoções estavam controladas, não porque ele tinha força, não porque ele confiava no seu braço de carne, mas a sua confiança estava em Deus e na sua palavra. Entenda, existia uma palavra na vida de Daniel, também existe uma palavra de Deus sobre a sua vida, e se a palavra de Deus está sobre a sua vida, então controle as suas emoções. Deus não perdeu o controle de nada. Eu posso ouvir um amém? Amém. Algo me chama também a atenção em Provérbios. Em algumas versões, lá em Provérbios 24:10, fala algo muito forte. Provérbios 24:10 fala: se te mostrares frouxo ou fraco, em algumas versões está frouxo mesmo, em outras versões está fraco. Se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será o quê? Pequena. Então, se você se mostra frouxo, quando você está passando por angústia, a tua força está pequena. Olha o que está dizendo aqui em Provérbio. Aqui não está nos ausentando do dia de angústias. Aqui não está nos ausentando de passarmos por adversidades. Aqui não está nos isentando de passarmos, de enfrentarmos provas. Mas aqui está falando da maneira que nós deveremos enfrentar a angústia, da maneira que nós deveremos enfrentar as provas, da maneira que nós devemos enfrentar as adversidades. E ele fala, a forma que nós vamos reagir diante dessas diversidades vai mostrar se nossa força é o quê? Pequena, ou se a nossa força é grande em Deus. Muitas pessoas têm vivido essa fraqueza, e o que acontece? A consequência disso é que a sua força tem sido reduzida. Eu não canso de olhar para crentes que falam assim, eu não estou aguentando mais. Eu falo, porque você está sendo fraco. Deus não te deu um espírito de fraqueza. Aquele que habita dentro de você é o Espírito Santo de Deus, e é Ele que te fortalece em meio às diversidades. Ah, mas eu estou me sentindo fraco. Entenda, a palavra consolador quer dizer aquele que te dá forças, e dá forças quando nós não temos força. Então Ele está em você, e é Ele que te fortalece. Eu posso ouvir um amém?
Pode aplaudir o Senhor, é Ele que tem te fortalecido. Existem algumas promessas de Jesus que se cumprem perfeitamente em nossas vidas. E uma dessas promessas que Jesus disse está lá em João 16, versículo 33. Ô promessa forte e que se cumpre no nosso meio. Essa promessa está falando de algo. João 16, 33. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Essa promessa, ela é tão viva e tão eficaz que ela mostra que de fato isso acontece. Ela fala: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Observe então a paz interior. Vocês vão encontrar essa paz interior em mim. Eu tenho te dito isso para que vocês possam encontrar paz em mim. E ele fala algo externo no mundo. Ô promessinha forte no mundo. E ele fala claramente: no mundo passarei por aflições. Então Jesus está dizendo algo externo que não pode nos consumir internamente. Ele está falando que a nossa força tem que estar internamente, porque a paz já tem sido liberada sobre a nossa vida. E mesmo que as aflições externas nos alcancem, nós no Senhor Jesus temos a paz. E ele fala: tende bom ânimo. Porque a nossa tendência é que tudo que está externo tente roubar aquilo que Deus já liberou para nós em Jesus Cristo, que é a paz. E roubando essa paz, nós muitas vezes o quê? Desanimamos, abatemos, murmuramos, questionamos, entramos em desespero e a paz nos é tirada. Entenda, amados, passar por problemas, passar por aflições, não é uma questão de possibilidades. Isso vai acontecer. Nós vamos passar. Mas Jesus fala algo claramente: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Não se esmoreça diante das aflições, porque você recebe uma paz que o mundo não pode te dar, e essa paz está em mim. Eu posso ouvir um amém? Então, há uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão. Você essa manhã precisa tomar uma decisão. O que você vai escolher? Deixar que as dificuldades e que apenas a promessa desse versículo da parte A se cumpra na sua vida? Aonde você vai? Neste mundo passarei por grandes aflições. Ou você vai fazer essa promessa ser concreta na sua vida? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque vocês vão receber a paz que está em mim. E essa paz vai estar na sua vida. Então você não precisa desanimar, nem se abater, porque eu, Senhor, sou a tua confiança. Sabe, amados, isso não tem nada a ver com pensamentos. Não, então eu tenho que ter pensamentos positivos, e eu tenho que ter pensamentos e tirar os pensamentos negativos. Não, eu não estou falando de pensamentos positivos e também não estou falando de pensamentos negativos. Eu estou falando de confiança em Deus. Eu estou falando de fé. Eu estou falando de dependência. Eu estou falando de convicção. Eu estou falando de promessas. Estou falando que Cristo liberou promessas. E as promessas dele é completa, não é pela metade. Eu posso ouvir um amém? Então eu preciso confiar. Essa confiança vai me levar a ser resguardado. E quando eu sou resguardado em paz. E para isso, então, eu tenho que conhecer a realidade dos meus problemas internos. Quais são as realidades dos meus problemas internos? Quando eu falo então de problemas internos, eu falo de sentimentos, eu falo de pensamentos, eu falo de atitudes, eu falo de reações que eu e você podemos ter diante das dificuldades. Apóstolo Paulo,
é alguém que me dá muita, como eu falo assim, muita admiração. Porque o apóstolo Paulo, quando ele perseguia os cristãos, e ele colocava o povo no cárcere, quando Jesus aparece para ele, e fala: apóstolo, Paulo, você agora vai saber o que é sofrer por amor a mim. Eu vou te passar agora, você vai entender na pele o que é sofrer por amor a mim. Você vai entender. Eu tenho a dimensão que o apóstolo Paulo nem sabia a dimensão que iria vir. Mas Deus queria ensinar para ele o quão grande era o amor daqueles que se titularam do caminho ou o caminho, a ponto de entregar a sua própria vida para serem queimados, devorados por leões, esquartejados, sendo esfolados através de amarras, onde eles amarravam em cavalos e batiam nos cavalos para serem esfolados vivos. Então agora o Senhor Jesus olha para Paulo e fala: agora você vai entender o que é sofrer por me amar. Mas eu quero te mostrar que em meio a tudo isso, ele traz uma declaração forte, ele traz uma evidência forte, que a paz que estava no seu interior era maior do que toda e qualquer adversidade, de qualquer fome, de ser considerado morto, de ser considerado lixo, de ser considerado opróbrio, de tudo, tanto é com as declarações mais faladas, até mesmo fora de contexto do apóstolo Paulo, eu tudo posso naquele que me fortalece, porque em meio a tudo isso, eu tenho uma paz interior, que essa ninguém pode me roubar. Não há dificuldade, não há adversidade, não há nada que tire isso de mim. Eu tenho convicção nisso. Por isso eu tudo posso naquele que me fortalece. E algo é tão forte, tão grandioso. Se você observar a palavra de Deus lá em 2 Coríntios, quando o apóstolo Paulo vai falar também, 2 Coríntios 7, versículo 5. Olha aqui que o apóstolo Paulo, ele fala aqui em 2 Coríntios 7, 5, diz: porque, olha o que ele diz: porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Olha o que quer ser provado. E quando nós como cristãos queremos alívio, né? Sombra e água fresca. E entramos em crise quando nós não temos aquilo que corresponde às nossas expectativas. Ei, para! Deus está forjando, como Ele mesmo falou aqui hoje, Ele está forjando as nossas vidas, para nós entendermos que nós temos essa paz, que a nossa paz não está externa, mas está interna. Ele fala: nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Porém Deus, olha o que diz: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Entenda o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Nós tivemos lutas por fora, temores por dentro. Paulo então dá o peso do problema externo, mas ele também dá o peso do problema interno, porque a nossa atitude interior é onde nós travamos a primeira batalha. Para você estar aqui me ouvindo, várias atitudes internas estão acontecendo, vários pensamentos você está passando agora. As nossas atitudes interior é a nossa primeira batalha. Em Lamentações 1:20, vai mostrar então dessa batalha interior, onde
acontece, olha Senhor, olha o que diz aqui, olha Senhor, porque estou angustiado, turbada está a minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei fora, a espada mata os filhos, em casa anda a morte. O que está dizendo aqui em Lamentações? Vai mostrar exatamente essa luta interior do homem, um coração angustiado diante do Senhor, uma alma agitada, uma alma transtornada diante do Senhor. Mas o que está dizendo aqui para nós? Mesmo que nosso coração passe por tudo isso, nós não podemos permitir que isso torne a razão da nossa vida. Porque tem muitas pessoas que só vivem nos seus problemas. Eu faço terapia, eu sou psicólogo, até é bom o dizer disso, porque até mesmo alguns pastores ligaram para mim, que eu tomei a vacina, né? Tomei a primeira dose, e alguns pastores ligaram para mim, pensando que eu tinha dado carteirada, irmãos. Até me julgaram, e não poucos. Aqueles que tiveram coragem até me ligaram. E perguntou, mas como que o senhor passou na frente de todo mundo? Eu falei, poxa, bom, hein? Legal. Aquelas pessoas que conhecem o nosso caráter, eu até fico achando estranho, né? Porque nos conhece há quanto tempo? Você acha que eu ia fazer um trem errado, ia colocar na internet a prova do meu crime? Paciência, né, irmão? Aqui a prova do meu crime. Eu vou gerar crime contra mim mesmo. Tem advogados aqui, sabe, né? Peraí, eu vou gerar crime. Irmãos, eu também sou da área da saúde, eu sou psicólogo. E foi liberado aos psicólogos tomarem a primeira dose, né? E eu posso ter essa cara de novinha, mas eu tenho mais de 40 anos. E toda perguntaram, mas você tem mais de 40 anos? Eu falei, uai, senhor, glória a Deus, né, pelo botox, Senhor. Mas, amados, que coisa mais estranha. Então, eu estou até colocando aqui agora, porque eu faço rir, para não chorar. Mas isso não rouba a minha paz interior. Porque eu sei que eu não fiz nada fora do propósito. Chegou a minha vez. E eu fui lá, coloquei o braço, está doloridinho, mas chegou. Vai chegar a sua também em nome de Jesus, amém, amados? E vamos todos vacinar. Diga sim para a vacina. Vamos vacinar em nome de Jesus, amém? Então, amados, só para caráter de informação, tá? Não burlei. Ainda me ligaram e falaram assim, eu sei por que você passou na frente, porque sua esposa trabalha na área da saúde, e ela foi lá e conseguiu uma vacina. Até ela levou, né? Mas sempre é assim, a mulher que tu me deste, Senhor. Mas voltando aqui para a palavra, vamos voltar aqui para a palavra. Então, amados, o que está interno, muitas vezes determina o nosso sucesso ou o nosso fracasso. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, olha que forte, Deuteronômio 20, versículo 1 a 3, quando o soldado, quando ele estava preparando para ir para o combate, Deus falava algo muito forte para esses soldados, fala assim, quando saíres para a guerra, quando saíres para a peleja, contra os teus inimigos, e vires cavalos, carros, povo maior em número do que tu, não temerás, ou seja, não tenha medo, não tenha medo, pois o Senhor teu Deus, é que te faz sair da terra do Egito, está contigo. Observa, não deixe que a paz interior seja roubada da sua vida, não deixe que a paz seja arrancada de ti. E ele mandava falar, mas quando vos achardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Presta atenção, olha que forte aqui. Por que não falou que é o oficial que vai falar?
Por que não falou que era o comandante da tropa que queria falar? Porque primeiramente, amados, era uma questão interna, era uma questão espiritual. Então por isso o sacerdote teria que falar primeiro, por era uma questão relacionada a Deus. Era Deus que estava concedendo a batalha, a vitória na batalha. E essa paz interna não poderia ser tirada, não poderia ser sucumbida, ou o medo não poderia entrar neles, porque se isso acontecesse, a batalha já estaria perdida, mesmo antes de ser travada. Olha que forte. Disse Eliá: ouvi Israel hoje, vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante dele. A luta está batendo na sua porta, a dificuldade chegou aí. Não tenha medo, não te aterrorize, não te assombres, não, porque eu vou repetir: se você deixar que o medo entre dentro de você, se isso acontecer, mesmo que ainda você não esteja na batalha, a sua luta já te venceu, porque tudo parte internamente primeiro, e tem muitos sendo vencidos, o que diz respeito no seu sentimento, nas atitudes internas, nas preocupações, na ansiedade. E entenda, a razão de não ter medo não é fingir que a dificuldade não é real. A razão de não ter medo não é de fingir que não há circunstância. A razão de não ter medo é reconhecer que em meio ao problema podemos desfrutar da presença de um Deus que está conosco. Eu desfruto disso. Ele está conosco. E eu tenho que perceber isso, que aqui, por isso que quem falava primeiro eram os sacerdotes. Deus está conosco. João 14, versículo 27. João 14, 27. Jesus fala uma fala tremenda: deixo-vos minha paz. Levanta sua mão agora e fala: eu recebo. Existe uma promessa de Jesus na minha vida. Fala: existe uma promessa de Jesus na minha vida. Eu recebo a paz. Eu recebo a paz. Eu recebo a paz. Eu recebo a paz em nome de Jesus. E ele fala: olha, não vola como dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não deixe o seu coração ter medo. Não tenha medo. Não deixe a sua paz. Não permita que ela seja roubada por coisas exteriores. Essa é uma decisão que nós temos que ter. Vocês estão comigo aqui, amém ou não? Outro exemplo que eu vejo de pessoas que não deixaram as dificuldades e as circunstâncias roubarem a sua paz, foram os amigos de Daniel: Sadraque, Mesaque e Abednego. O fifi, sempre vai existir um fifi contra você, viu? Alguém que fala mal. Tocou a trombeta, tocou, e os amigos de Daniel não
se prostraram. O Fifi foi bater com o rei. Tem uns amigos, tem um povo ali que não prostrou não. Então, faz o seguinte, traz eles para perto de mim para eu ver. Quando tocar o símbolo, quando tocar as trombetas, quando tocar tudo aqui, vou ordenar que joelho, eu vou ficar de olho neles. Aí quando você fala mal do outro e o outro não olha o outro lado da moeda, tudo que você faz é indireta, porque você não conhece a história. Porque há peso de consciência interno e tudo que está falando é para mim. E às vezes nem é. Entendeu? Mas aos Fifi fizeram a farra e colocaram ele nas frentes. Eita glória! Aí o rei, toca agora. Tocou a trombeta e eles ficaram firmes. Ei, estão falando de você, estão te criticando. Fica firme, fica em pé. Levanta a cabeça e fala, eu sei em quem tenho crido. E nada vai roubar isso de mim. Porque eu sou filho de quem? Aleluia! E tocaram a trombeta, tocaram os instrumentos. E o povo se prostrou e eles ficaram em pé. E o rei dá uma olhadinha e falou assim, vocês não estão entendendo. Aquele que não se prostrar vai ser lançado na fornalha. E eu quero saber qual é o Deus minúsculo. Deus escrito minúsculo. Que vai livrá-los de lá. Os amigos só batem no peito e falam, fique sabendo, rei, de uma coisa. Se Deus quiser nos livrar, Deus maiúsculo, da fornalha, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser nos livrar também, fique sabendo, Deus, rei, que nada vai roubar a nossa confiança e a nossa paz que nós temos no nosso Deus. Está entendendo? Está entendendo? A fornalha era real. A dificuldade é real. Mas nada rouba a paz daqueles que conhecem o seu Deus. Nada pode roubar aquilo que é interno, porque sabemos que é o Senhor que tem o controle de todas as coisas. O outro exemplo no Novo Testamento é Paulo novamente. Lá em Atos, capítulo 16. Atos 16. Voltando para os amigos de Daniel, fala assim, vamos fazer o seguinte, amarra eles e manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, mas põe eles presos, vamos jogar eles lá dentro. Vamos para Paulo. Chegou também, vamos lá, 16, versículo 23 a 24, vamos lá? 16, 23 a 24. Depois de lhes darem muitos açoites, está falando de Paulo e Silas, depois de lhe darem muitos açoites, algo externo, eles poderiam reclamar, eles poderiam murmurar, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Continua. Este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e lhes prenderam os pés dele aonde? No tronco. Observa novamente. Mas algo aconteceu por volta da meia-noite. Olha o que diz. Paulo e Silas começaram a murmurar, questionando o Senhor, porque que aquilo que estava interno estava roubando a paz interna deles. Não! Paulo e Silas começaram a cantar louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. E de repente, entenda,
Nessa manhã Deus está liberando anjos para quebrar aquilo que estava te amarrando, quer na vida sentimental, quer na vida financeira, quer em qualquer área. Então agora receba a paz de Deus, receba essa paz agora está inundando a sua vida. E Paulo e Silas começaram a cantar, presta atenção, o terremoto de Deus está vindo, Rechalabanaia. E diz a palavra de Deus que o lugar tremeu, que o lugar sacudiu, os alicerces da prisão. Sabe o que aconteceu? Abriram-se todas as portas. Todas as portas sua vez serão abertas, e as amarras que estavam te prendendo, olha aqui, isso é profético, as amarras que estavam te prendendo, vão ser abertas em nome de Jesus. Entenda. Voltando lá para os amigos de Daniel, lá em Daniel 3, versículo 23 a 28. De repente, o rei ordena, joga eles, 3. Aqueles que jogaram eles morreram. E de repente, o rei dá uma olhadinha para dentro da fornalha. Aí, peraí, nós jogamos 3 lá dentro, mas eu estou vendo eles andando, eles não estavam amarrados, mas eu estou vendo eles andando. Então chegou o rei Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e disse: existe um Deus, e esse é o nosso Deus, e esse é o seu Deus. Eu posso ouvir um amém? Esse é o Deus Altíssimo, e Ele vai dizer: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram no meio do fogo. Olha para mim, somente aquilo que os prendiam foi queimado. Sabe o que quer dizer, meu irmão? Conforme Paulo, aquilo que prendia foi destruído. Aqui novamente, o que prendia foi destruído. Quando nós temos paz interior, as amarras podem até vir contra as nossas vidas, mas elas não permanecem. Não vai permanecer na sua vida também. Eu posso ouvir um amém? Nada pode destruir o Deus que nós servimos. E para concluir, Mateus 6, versículo 25 a 34. Jesus agora está dizendo algo para nós. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Olha o que ele está dizendo para nós: não andeis preocupados. Não andeis preocupados pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou de beber, nem por vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E continua: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste o sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Deixa aí. Olha o que está dizendo para nós. Aqui Deus, então, através de Cristo, dá algumas instruções. Ele não está falando de uma preocupação necessária, mas Ele está falando de uma preocupação desnecessária. Às vezes nós vamos preocupar, mas existem preocupações desnecessárias, destrutivas. Aqui mostra então que o nosso sustento, a nossa confiança é em Deus. Porém nós temos que entender algo, que nós valemos muito para Deus. Quando eu entendo isso, eu entendo que Deus, através de Jesus Cristo, está dizendo para mim: vocês têm muito mais valor do que vocês pensam.
Vocês não valem mais do que as aves do céu? Vocês não são importantes? Não sou eu que tenho cuidado de vocês? Ele está falando, olha, o que vai mudar a ansiedade dentro de vocês? O que vai alterar de fora? O que vai mudar o externo? Alguma coisa vai mudar? Alguma coisa você vai fazer diferença se você está preocupado? Então priorize o que está interno, o seu relacionamento comigo. Versículo 33, coloca lá. Priorize a busca comigo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Priorize o relacionamento comigo, ao invés de preocupar com as coisas externas. Priorize o que está interno, o seu relacionamento. Não importa o quão corrido é a sua vida. Meu irmão, presta atenção. Tem gente que fala assim, nossa, eu não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ler a Bíblia. Irmãos, nós só priorizamos aquilo que é de valor para nós. Quando aquilo tem valor, meu irmão, eu arrumo tempo. Mas quando não tem valor, não é prioridade. Então eu falo para qualquer um como desculpa. Não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de orar, não tenho tempo. Por quê? Porque ter relacionamento com Deus para você não é importante. Eu sei, meu irmão, de uma coisa. Quando você gosta de alguém, você quer estar com ele. E você cria tempo, até mesmo onde não há tempo, para se encontrar com essa pessoa. Porque aquela pessoa na sua vida é importante. Aquela pessoa é importante na sua vida. Você prioriza ela. Quando o meu relacionamento com Cristo é importante, mesmo que o meu dia seja corrido, eu priorizo pelo menos uma parte do meu dia ao Senhor, porque Ele é importante para mim. Então, não dê desculpa esfarrapada. Não tenho tempo de ler Bíblia, não tenho tempo de orar. Isso é desculpa. Priorize o Senhor. Se Ele é prioridade, você vai ter tempo para Ele. Versículo 34, Ele dá outra orientação para nós. Viva um dia de cada vez. Tá frio, né, irmãos? Tá frio, não tá? Ar-condicionado tá frio, estou aqui geladinho. Viva um dia de cada vez. Não antecipe. Olha para mim. Não antecipe os seus problemas. Não seja destruído pelo seu medo. Viva agora. Viva o hoje. Porque Deus tem cuidado de nós. Eu posso ouvir um amém? Deus tem cuidado de nós. Filipenses 4:7. Vamos declarar? Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. E o Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.